Oi, quarto ano, tudo bem? Tudo jóia com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais uma aula de ensino religioso. Nós vamos falar de um assunto que eu acho que é a terceira aula que a gente fala um pouco sobre esse assunto, né? Na aula da semana passada, eu acho que nós falamos sobre os primeiros discípulos de Jesus. Lembra que a Pro mostrou os 12 discípulos? Jesus falou um pouquinho sobre eles. Ah, não. Na aula passada nós falamos dos pescadores de gente e hoje nós vamos falar dos apóstolos. Então vamos ver. Jesus chama seus discípulos. Então Jesus escolhe os seus discípulos. É isso que a gente vai falar hoje. Eu acho que a Pro, na aula retrasada, se eu não me engano, nós conversamos sobre essa história. Mas, para reforçar, a Pro vai conversar de novo com vocês. Acho que quanto mais a gente fala de histórias bíblicas, quanto mais, tenho certeza, quanto mais a gente procura conhecer da palavra de Deus, é melhor para a gente, né? A gente fortalece mais o nosso conhecimento e a nossa fé. Então vamos lá. Bem no início da era cristã, João Batista ensinava o povo sobre o grande acontecimento histórico que estava por vir. O reino de Deus está próximo, dizia. Um dia avistou a Jesus e disse: "Este é aquele de quem estou falando." Dois dos discípulos de João, porque assim, João também tinha discípulos, também tinha seguidores, também tinham pessoas que andavam sempre com ele, pois ele ensinava a palavra de Deus. Então, dois desses discípulos que andavam com João ouviram o que foi dito, seguiram a Jesus. Jesus, percebendo que os dois o seguiam, perguntou-lhes: "O que vocês querem?" Queriam conhecê-lo e perguntaram se podiam se juntar ao grupo. André, que era um desses dois, encontrou Simão, seu irmão, e logo lhe contou a novidade. "Achamos o Messias, o Redentor prometido pelos profetas. Venha conhecê-lo." E o levou a Jesus. Jesus subiu a um monte para orar. Queria conversar com o Pai sobre a escolha dos seus seguidores, sobre esses discípulos. Queria que Deus ajudasse. Quantos seriam? Quantos eu preciso? Quem seriam eles? Ao amanhecer, desceu do monte, né? Certo que o Pai lhe mostraria quais seriam os seus seguidores. No dia seguinte, Jesus passou pelo lago de Genezaré, onde uma multidão o comprimia. Apertava, né? De todos os lados. Nossa, Pro, mas ficavam apertando Jesus? Não é num sentido ruim, né? Chegavam muito perto porque queriam ver Jesus, queriam escutar Jesus. Queriam ouvi-lo falar do reino de Deus. Jesus viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali por alguns pescadores. Então Jesus teve uma ideia. Descobriu que o barco era de Simão Pedro, né? E o pediu emprestado. Em seguida, entrou no barquinho. Afastou-se uns poucos metros dali e começou a falar ao povo. Por que ele fez isso? Porque ele ficaria mais alto, todos iam escutar o que ele estava falando e iam enxergar Jesus. Assim todos podiam vê-lo e escutá-lo. Depois, disse a Simão: "Vá para onde as águas são mais fundas e jogue as redes, lance as redes." Simão respondeu: "Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, porque é o Senhor que pede isso, vou lançar as redes." Saíram então a pescar. Não estavam acreditando em seus olhos. Nunca pescaram tanto peixe na vida. Fizeram sinais aos companheiros dos outros barcos pedindo ajuda. Quase afundaram 2 barcos de tanto peixe. Simão ficou perplexo. Se fosse hoje em dia, a gente diz, ficou bobo com a pesca maravilhosa. Ajoelhou-se aos pés de Jesus. Ele caiu em si, parece, nossa, agora que eu estou percebendo. E exclamou: "Afaste-se de mim, Senhor,
porque sou um homem pecador. Mas Jesus olhou no fundo dos olhos de Simão e disse: vem, Simão, me segue, segue-me. Não tenha medo, Simão Pedro, de agora em diante você será pescador de homens. Vocês também que estão aí, venham. André, irmão de Pedro, e seus 2 sócios, Tiago e João, deixaram seus barcos na praia e o seguiram. No caminho, Pedro e André encontraram seu amigo Filipe. Jesus gostou de Filipe e lhe disse: siga-me, ou seja, venha comigo, venha com a gente. Filipe encontrou Natanael, ou Bartolomeu, né? Natanael também era chamado de Bartolomeu, e lhe disse: achamos aquele que foi anunciado pelos profetas, é Jesus de Nazaré. Quando Jesus viu Natanael, ou Bartolomeu, chegando, disse: eis um bom israelita, justo e verdadeiro. Eu o vi quando você ainda estava debaixo daquela figueira, antes de Filipe o chamar. Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus escolheu 12, Simão Pedro e seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, que nos slides anteriores estava sendo chamado de Natanael, agora já está Bartolomeu, que nem a Pro falou, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote. Zelote zelote de zelo, de ser um cuidador, uma pessoa que se preocupava com os outros. Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Designou os apóstolos, discípulos foram os escolhidos. Apóstolos eram os enviados para falar da palavra de Deus. Eles iriam pregar, curar os doentes e teriam autoridade para expulsar demônios. Jesus chamou os seus. Ele continua chamando cada um de um modo especial. Chama a mim e chama vocês para testemunharem do amor de Deus, para contar da palavra de Deus às outras pessoas. Muito bem. Agora, página 49, eu acho que fica até mais fácil vocês acompanharem do livro de vocês. Por quê? Porque aqui a letra ficou muito miudinha. E no livro de vocês vão ter facilidade. Até a Pro vai ler do nosso livro, né? Os 12 apóstolos. Se depois de terminar a aula vocês quiserem ler essa história, Evangelho de Lucas 6, 12 a 16 e 9, 2 a 6. Jesus subiu um monte para orar e passou a noite orando a Deus. Quando amanheceu, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles e deu o nome de apóstolos a esses 12. Simão, em quem pôs o nome de Pedro, e o seu irmão André. Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o nacionalista, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Então os enviou para anunciarem o reino de Deus e curarem os doentes. Ele disse: nesta viagem não levem nada, nem bengala para se apoiar, nem sacola, nem comida, nem dinheiro, nem mesmo uma túnica a mais. Quando vocês entrarem numa cidade, fiquem na casa em que forem recebidos até irem embora daquele lugar. Mas, se forem mal recebidos, saiam logo daquela cidade. Na saída, sacudam o pó das suas sandálias, como sinal de protesto contra aquela gente, os que não receberam eles bem, né? Os discípulos então saíram de viagem e andaram por todos os povoados, anunciando o evangelho e curando doentes por toda a parte. Muito bem. Guardando no coração é sempre um versículo retirado da Bíblia. O versículo da história de hoje diz assim: Jesus disse: vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Isso está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. E esse versículo serve para a gente.
Nós não precisamos viajar pelo mundo inteiro, né? Mas é nossa obrigação, é nossa vontade, é o nosso desejo de falar da palavra de Deus para todas as pessoas. Agora, atividade na página 50. Coloque em ordem as letras que estão dentro dos balões, formando o nome dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus. Esse é o exercício 1. 2. Escreva um bilhete para Jesus, se oferecendo para ser mensageiro dele, para ser discípulo dele, para ser um apóstolo dele. Conte para ele o que você pretende fazer. Então, resposta pessoal, né? Conversando com Deus, nosso momento de oração, e eu falo nosso porque não é o meu momento, somente, é o meu momento e o de vocês. Nós vamos falar com Deus em oração agora. Senhor Jesus, ajude-me a ser um mensageiro do seu evangelho através de palavras e ações, que eu tenha amor pelas pessoas e que eu possa ajudá-las. Continue comigo, me guardando e me protegendo. Em seu nome, amém. Isso mesmo. Que a gente possa ser um mensageiro, né? E é muito interessante, não só através de palavras, não só falando, mas da maneira como a gente se comporta, a gente também testemunha a nossa fé no Deus verdadeiro. Aprendendo com a lição. O que a gente aprendeu então com a aula de hoje? Jesus enviou 12 de seus discípulos para anunciar a sua mensagem de salvação e curar doentes. Estes discípulos receberam o nome de apóstolos e acompanharam Jesus bem de perto durante a sua vida aqui na Terra. Nós também podemos viver bem próximos de Jesus. Quando estudamos a sua palavra, aprendemos cada vez mais sobre ele e testemunhamos sobre Jesus a todos os que estão próximos de nós. Então agora, pessoal, vocês vão pausar essa videoaula, vão fazer o exercício 1 e o 2, depois vocês podem continuar com o vídeo para ver o gabarito. A Pro colocou as respostas no número 1 e no número 2 é uma resposta pessoal. Vai ser um bilhete que vocês vão fazer para Jesus, se oferecendo para ser um mensageiro. Espero que vocês tenham gostado da aula. Fiquem com Deus, que o Papai do Céu abençoe vocês e os familiares de vocês. Um beijo. Tchau.